Oiê! Começando 2023 com um doce maravilhoso. De origem portuguesa, o quindim foi modificado no Brasil, com a substituição das amêndoas pelo coco. O doce se popularizou com o nome quindim, que significa dengo ou encanto na língua quimbundo, falado pelas escravas africanas que faziam o doce. O quindim é feito à base de gemas, coco, manteiga e açúcar. Bem cremoso e com uma casquinha crocante de coco, ele é irresistível. Então vem comigo para a cozinha aprender mais essa delícia, mas antes já deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ativa as notificações aqui no sininho para você não perder nada do que rola por aqui. Bom, vamos começar então o preparo do quindim. Eu tenho aqui gemas, as claras eu separei, já eu falo delas. Você pode tanto utilizar as gemas in natura, como você também pode utilizar as gemas pasteurizadas. Para quem vai fazer em casa, esporadicamente, tranquilo utilizar as gemas in natura. Caso você faça para vender, eu sugiro que você utilize as gemas pasteurizadas. Elas são naturais, elas reduzem a perda de ovos estragados, trincados. É muito mais prático de fazer com ela, porque ela vem naquelas caixinhas, né? Tipo longa vida, e aí você só pesa a quantidade de gemas e já pode utilizar, não precisa ficar fazendo esse processo de separar as claras. E quando a gente utiliza muitas gemas, por mais que a gente congele, se a gente não der uma reutilização para essas claras, a gente acaba perdendo também. Então, aí nesse caso, eu sugiro que você trabalhe com as gemas pasteurizadas. Como que eu fiz aqui? Então eu separei as claras das gemas, coloquei as gemas aqui na peneira, furei com um garfinho e aí eu deixei ela escorrer sozinha. Eu não fico passando a colher aqui para acelerar o processo, nem aqui e nem embaixo. Deixa ela escorrer, vai sobrar, tá vendo? Essa película aqui. E aí você despreza isso daqui e descarta, certo? Então, bem tranquilinho de fazer. No caso, se você optar em utilizar as gemas pasteurizadas, dispensa o uso de passar pela peneira. Você simplesmente vai pesar a quantidade de gemas da receita e já em seguida misturar com o restante dos ingredientes. As gemas pasteurizadas vocês encontram aí em mercados atacadistas, em lojas de confeitaria também. Para conservar as claras, você coloca elas dentro de um potinho, etiqueta e você pode congelar elas por até 30 dias. Elas congelam super bem. E aí para descongelar é só colocar dentro da geladeira. Você consegue fazer com as claras merengues, suspiros, consegue fazer aqueles pudins de claras, que é muito bom. Inclusive vou deixar aqui na descrição do vídeo e aqui nos cards também um ninho de suspiro maravilhoso que eu já ensinei aqui no canal e que você pode estar utilizando essas claras. Bom, aqui na tigela eu tenho açúcar refinado e de preferência utilize ele porque ele dissolve mais facilmente. Vou adicionar as minhas gemas peneiradas. E aqui eu vou misturar muito bem até que todo esse açúcar se dissolva. Vou colocar aqui agora a manteiga. Essa manteiga eu deixei ela em temperatura ambiente e depois eu derreti ela no micro-ondas por 10 segundinhos. Então ela tá bem molinha. Não substitua pela margarina, porque a margarina vai deixar um gosto aqui residual, tá? Então dê preferência à manteiga sem sal. Agora aqui com o fouet eu vou misturar para dissolver melhor aqui. Aqui eu tenho coco fresco ralado que eu já comprei assim, que eu prefiro utilizar ele, mas caso você não encontre, você pode utilizar o coco também de pacotinho seco, só que eu sugiro que você, uns 10 minutinhos antes, hidrate ele em um pouquinho de leite de coco. Então você coloca o leite de coco no coco seco, mistura até você perceber que ele está úmido, deixa ele lá um tempinho e depois você coloca aqui na receita. Se você gosta daquele quindão que tem bastante creme e uma base pequenininha de coco, coloca essa quantidade de coco. Agora, se você gosta de uma base maior de coco, eu sugiro que você aumente a quantidade de coco, porque o coco, ele absorve muita quantidade de líquido da receita. Se você colocar demais, vai acontecer do seu quindim ficar com uma camada muito espessa de coco e pouco creme. Como a gente aqui gosta, né, de bastante creme e uma camadinha fina de coco, então essa quantidade aqui é suficiente, né, para formar só aquela basezinha de coco e aquele creme gostoso de gema. Para assar o quindim eu vou utilizar essa forma aqui de furo central na medida de 19 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura, que eu untei com manteiga, também pode ser margarina, e depois eu polvilhei açúcar refinado.
Uma outra forma também que você pode untar a sua forma é utilizar aqui a glucose líquida. Eu vou pegar essa glucose, vou colocar ela numa panela, vou colocar um pouquinho de água e vou aquecer ela no fogo até que ela fique totalmente diluída. E aí com um pincel eu venho passando aqui na forma, né, na lateral e um pouquinho aqui no fundo. Não coloque muito, tá bom? Porque senão também vai atrapalhar a sua receita. Ela pode rachar o seu quindim, ela pode entrar no meio do seu quindim, então é só um pouquinho também. E assim que você colocou a glucose aqui na forma, você vai aguardar uns 10 minutinhos até que a glucose fique novamente um pouco mais sólida. E aí sim você vem com a massa do seu quindim, tá? A função da glucose é fazer com que o seu quindim fique mais brilhante por mais tempo. Isso é muito legal para quem aí vai vender o quindim, para quem vai expor ele numa mesa, né? Num balcão refrigerado. Então a glucose ela faz uma camadinha de proteção e faz com que o seu quindim fique mais brilhante. Mas com açúcar também dá super certo, ele fica uns 2 dias bem brilhante também depois que você desenforma, aí depois com o tempo ele vai cristalizando e vai ficando um pouco mais opaco. Então agora aqui eu vou despejar toda a massa na forma, coloquei aqui sobre uma outra assadeira baixa e agora eu vou aguardar aproximadamente uns 10, 15 minutinhos para que o coco desça, né, e se separe do líquido. Aí vai formar aquela camadinha de gemas, né, e depois embaixo a casquinha de coco. E aí sim eu venho com água morna aqui, coloco mais ou menos 2 dedos aqui da forma e aí eu levo ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 1 hora. Esse tempo pode ser que varie de forno para forno, pode ser que asse mais rápido no seu forno ou um pouco mais, mas essa é a média aproximadamente, tá bom? Mas aí eu mostro pra você como que a gente sabe o ponto certo de tirar do forno. Vamos lá? Quindim assado. E olha só como que eu tiro ele do forno, ó. Aqui ele tá bem douradinho, até deixei ele dourar um pouquinho mais, né, do que geralmente eu tiro, porque meu forno ele é muito quente, ele esquenta muito, então às vezes é difícil de eu controlar. Mas o ponto dele é o quê? Ele vai dourar aqui por cima e vai formar uma crostinha, ó, bem firminha. E ao toque você vai perceber que o seu quindim, né, já está firminho, já assou, ele não pode sair molinho, né, ele tem que sair já bem firminho. Agora, ainda quente, eu vou passar na lateral, com cuidado para não danificar a lateral aqui do quindim e também aqui no centro, ó. Bom, assim que eu tirei ele do forno, eu gosto de esperar uns 10 minutinhos, aí eu passo uma faquinha aqui e aí eu já desenformo ele. Caso, né, você esqueça de desenformar ele quente, o que você vai fazer? Você vai colocar ele dentro de uma assadeira com água novamente quentinha em banho-maria para poder novamente o açúcar dar uma aquecida e você conseguir desenformar. Mas eu aconselho desenformar ele sempre, né, de quentinho para morno, para você não ter problema na hora de desenformar ele, tá bom? E aí agora então, ó, coloco um prato e tombo ele aqui, ó, centralizo. E olha só que coisa mais linda que ele fica. Quindim geladinho, agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou esse quindim por dentro, ó. Olha isso, olha essa cremosidade. Ó, eu gosto do quindim com bastante creminho assim, ó, de gemas e a casquinha fininha de coco, ó. Vamos lá. Olha isso, gente. Mas, gente, isso é gostoso demais. Nossa Senhora. Não é uma receita muito doce. Fica muito cremoso, ó. Tem bastante creminho de gemas aqui. Aqui fica aquela casquinha crocantinha do coco. Olha, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Só digo uma coisa. Faça esse quindim aí na sua casa. Eu tenho certeza que você vai gostar e que vai ser um sucesso. E se você for fazer para vender, também uma ótima receita aí de fácil venda. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários sugestões e receitas que vocês querem que eu faça aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Te espero toda terça-feira às 18 horas. Um super beijo e até mais!